Eu sou Avandelson Ferreira da Silva, sou natural de Itaitê, na Chapada Diamantina. Eu saí de lá com 6, 7 anos de idade e fui morar em Brumado. Depois de 4 anos em Brumado, eu vim morar em Guanambi. Depois fui para o seminário menor, fui para Caetité e depois no seminário maior fui para Belo Horizonte. Posteriormente saí do seminário, teve a doença de minha mãe. Eu estava triste existencialmente, né? O ambiente não estava mais me trazendo felicidade. E aí por isso que eu saí. E aí vim para Guanambi, ajudei a cuidar de minha mãe. E ela veio a falecer no dia 5 de outubro de 2010. E 6 anos depois, aí tive o diagnóstico do linfoma. Sabe, linfoma não específico, um tipo de linfoma não Hodgkin, né? Um linfoma não especificado. Ele tinha 789 centímetros cúbicos, compreendia, pegava o tórax aqui, coração e pulmão. Olha, Avandelson, vai dar tudo certo. Eu ouvi essa frase desses 3 sujeitos, dessas 3 pessoas, né? Olha, Avandelson, vai dar tudo certo. Vai demorar um pouquinho porque é muito trabalhoso, mas vai dar tudo certo. Como de fato, né? Está dando certo, mas está dando certo. Me apeguei a isso, me apeguei a esse vai dar tudo certo. Existem pessoas que parece que não se encontrou ainda nesse universo, não saiu espalhando por aí. Eu descobri no dia 8, no dia 9 eu nem sabia o que era. E já estava falando que eu estava em fase terminal. Às vezes é impossível até acreditar nisso, né? E a família ficou toda preocupada. Eu falei, não, gente, calma. Eu não sei o que é. Nós vamos, né? No dia 8 descobriu que tinha um problema. No dia 12 foi fazer o diagnóstico no Hospital SAMU. Olha, Avandelson, é linfoma. O primeiro tratamento é quimioterapia. Eu pedi 3 minutinhos, fui ao banheiro, lavei o rosto e diante do espelho eu falei bem assim comigo mesmo. Você já sabe o que é, já sabe qual é o problema. Então, agora é hora de enfrentar. E ali começou uma onda do bem. E aí nessas horas você imagina, a gente não tem noção do quanto a gente é querido e de como a gente é visto diante das pessoas, né? Quais são as leituras que as pessoas fazem de nossos encontros ou fazem em nossos encontros. E aos poucos eu fui entendendo, fui captando cada momento, os efeitos colaterais da primeira quimioterapia, a segunda, na terceira eu já estava aprendendo a lidar com as situações, o que eu podia comer, o que ia acontecer em meu corpo em 7 dias. E teve uma ocasião, e aí nessas idas e vindas, a gente parava no meio do caminho. A alimentação, por exemplo, minha irmã acordava cedo, fazia uma farofinha de frango desfiado e assava no forno algumas batatas doces. E eu saboreava, a gente parava antes ali de Aracatu, mais ou menos, e comia. E aos poucos a vida foi se ajeitando. Eu tive que, por conta de tudo isso, me isolar. O meu quarto foi o meu mundo. Depois o quarto do Hospital das Clínicas em Salvador. Vem um chantagista. A chantagem era voltar para casa. Pro meu quarto, os meus 3 travesseiros, a televisão, os livros, a mesa, o caderno para escrever. Essa questão da escrita, a cozinha, a fé, a vontade de viver, a vontade de ser feliz, mas de também cultuar, de vivenciar o momento. Eles foram de uma humanidade profunda, sabe, de respeito, de acolhimento. Eu sinto que quando eu estava tomando banho,
Eu tinha conhecimento que eu estava doente, mas eu não me sentia doente. Existe uma grande diferença entre se sentir doente e estar doente. Coisas. Eu fui me aventurar nas escritas, escrevi crônicas do dia a dia, para que as pessoas entendessem que não é preciso se fechar diante do câncer. Não é preciso se fechar diante do câncer. Temos que abrir as asas, encarar, ver que tem amigos que estão dispostos a fazer alguma coisa pela sua vida, mas também entender que você pode fazer alguma coisa pela sua vida. E eu acho que a primeira palavra, a primeira ideia é lutar. Lutar e, como um segundo degrau dessa escada, ter esperança, buscar alternativas, criar possibilidades. Foi isso que eu fiz. Alguém me perguntou uma vez em um bate-papo, acho que a pessoa ficou assustada também, não culpo ela não. Quais são as suas chances? Eu respondi que as mesmas que a dele. Que é impossível definir no espaço temporal quantos dias mais irei viver, ou A ou B e etc. Mas qual a sua chance? Eu não sei. Mas eu tinha alguma esperança, eu tinha esperança. A minha chance estava na esperança, no desejo, na vontade de vencer, de conquistar, de reiniciar. Ele foi e é uma grata surpresa, né? Uma amizade que se perpetuou na simplicidade, no acolhimento. E aí a gente vê a importância do ato da gentileza. E ó, Vandelson, você não vai recomeçar nada não. Você vai dar continuidade. Amizade, né? Gentileza. E no fim das contas, eu comecei esse processo todo com a mente aberta, sabe? E quando a gente se fecha para o mundo, se fecha também para as possibilidades. Fui conquistando o espaço, pouco a pouco, fui divulgando, escrevendo as crônicas. Na primeira possibilidade que eu tive de poder sair, quando terminou os 8 ciclos de quimioterapia e as 20 sessões de radioterapia. Um fato curioso é que nas sessões de radioterapia eu fiquei na casa de uma conterrânea da gente, lá de Itaitê. Ela mora em Vitória da Conquista hoje. E a rádio ela localizava-se próximo, não no tórax, que atingia um pouco o esôfago. E tinha um fato curioso que eu não podia almoçar junto a eles, porque eles faziam muitas brincadeiras e dávamos muitas gargalhadas no almoço. E quando eu sorria, doía um pouco a região do tórax. E aí eu não almoçava com eles, mas era super engraçado, né? E aí eu passei 25 dias por lá. Muita interação, muita conquista, muita alegria, muitas histórias. Fui escrevendo, fui pensando, muitos agradecimentos. O que eu acho mais interessante de tudo isso é que nunca me faltou nada. E eu estou falando não só na questão da materialidade, do dinheiro, das doações que fizeram, mas na perspectiva da espiritualidade. Muitas pessoas rezavam, oravam por mim, pediam a Deus para que as suas bênçãos caíssem sobre mim. Eu lembro que em uma das primeiras crônicas, o que me veio à mente foi: eu me sentia encoberto, protegido. De fato, aquelas orações elas chegaram a mim, aquelas invocações. Eu penso que até o fato das crianças, dos meus ex-alunos, eles rezaram por mim, oraram por mim, pelas mãos, seguir juntos. Por mais que a caminhada às vezes parece solitária, se a gente for analisar bem, ninguém caminha sozinho. Existe uma gama de pessoas te torcendo, apoiando, nos sensibilizando. Foi isso que aconteceu comigo e é isso que está acontecendo até hoje. Pensar na finitude
é possível pensar na finitude, é possível pensar que não existirá uma amanhã. É possível, e o mais interessante, é preciso pensar no fim. Só que a minha vontade de viver pensava no fim, pensava na possibilidade de todo aquele caminho não dar certo. Claro, eu acho que não tem como só ser positivo 100%, né? Ser otimista 100%. Como diria São João da Cruz, nas noites escuras, né? Quando as noites ficavam escuras, eu sempre tentava enxergar um pouco de luz. Sou cristão e sou apaixonado pela filosofia existencialista e pela corrente de um filósofo ateu, que é o Sartre. Não importa o que fizeram de nós, o importante mesmo é o que nós iremos fazer com o que fizeram de nós. Eu abracei essa ideia, que não importava o que estava acontecendo naquele momento. O que importava realmente é como eu iria reagir naquilo que foi me oferecido, naquilo que foi me possibilitado. Eu me senti como um personagem do X-Men que tinha um poder em suas mãos, mas que precisava aprender a lidar com aquele poder. Foi assim que eu me senti. E as pessoas que estavam lá também tinham um poder em suas mãos e estavam lá para aprender a lidar com esse poder. E eu aprendi. Esse pensamento mexeu comigo na primeira vez que eu ouvi lá em Belo Horizonte, na faculdade de filosofia. Como assim? Aí eu vi, tinha um pensamento mais profundo ainda sobre o tempo, sobre a mudança. Tinha um tal de Cratilo, se eu não estiver enganado, que era discípulo de Heráclito. Ele foi mais a fundo ainda, ele falou assim, se o homem estiver diante do rio e pensar em pular, ele não é mais o mesmo e muito menos o rio. Quantas transformações acontecem na sua vida, independentemente da sua ação ou reação. Se você resolver ficar parado, você está mudando. Aprimorei os dotes culinarísticos, pensei, escrevi, reeditei a minha vida. 2 anos de caminho, 2 anos de processo. Eu chamo de travessia. De uma felicidade que não se encontra na chegada, como Guimarães Rosa. A felicidade não está na chegada, mas sim na travessia. Quantas pessoas eu pude conhecer, quantas experiências foram adquiridas, quantas transformações sofridas no corpo, na mente. Eu lembro que na primeira quimioterapia, lá na Unacom, em Vitória da Conquista, o enfermeiro falou assim comigo, olha, essa é a quimio que cai o cabelo. Aí eu fiquei tranquilo. Cheguei em casa após quimio e simplesmente pedi a um amigo meu que corta meus cabelos há vários anos que passasse a máquina. E aí ele veio aqui em casa e passou a máquina no cabelo. Aí ficou, imagine, cabeçudo, narigudo, Jesus. Me sentia o Pablo Neruda, o poeta chileno, com a boina na cabeça, naquele filme O Carteiro e o Poeta. Escolhi reinventar a vida. Eu tive essa oportunidade de escolher, repensar, rememorizar, resgatar histórias. Lembrei de coisas da minha terra natal, na Chapada Diamantina, em Itaitê, histórias de Brumado, Caetité, coisas do tempo do seminário, Guanambi, os estudos no curso de pedagogia da UNEB, a filosofia. Isso foi transformando a minha vida. Eu li um livro chamado Eu, Pescador de Mim. E eu não imaginava que aquele livro, lá com 10, 11 anos de idade,
ia ter tanto significado na minha vida. Um livro profundamente existencialista. Um jovem queria conhecer novos horizontes e ele sentiu que os novos horizontes dele estavam presentes no mar. E foi para lá que ele foi, para uma aldeia de pescadores. Esse Eu Pescador de Mim parafraseia Milton Nascimento na música Eu Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Foi isso que eu fiz. Eu me pesquei, eu cacei, eu reinventei a vida, estou reinventando a cada dia, na cozinha, na escrita, nos pensamentos, nas novas leituras, nas descobertas, na reinvenção. Comecei a escrever histórias infantis. Das crônicas, dei um salto, fui para as histórias infantis. Começou com um tal de um menino. Esse menino sou eu, enquanto adulto, vivendo o tratamento, mas vendo tudo no olhar de uma criança. Esse menino eu construí 15 histórias. A mais bela, ou a mais reflexiva, ou a mais forte no momento, é uma que conta a história do primeiro dia de internação no Hospital das Clínicas de Salvador, no dia 24 de novembro de 2017. E aí me veio uma reflexão, que é assim que eu finalizo a história. Lá fora, as luzes cessam, mas por dentro o menino estava iluminado. Do começo ou do recomeço, não imaginava que eu ia passar 40 dias no hospital, do transplante, da coleta, das pessoas que eu conheci e que me reconheceram também dentro daquele ambiente. Eu lembro muito do pensamento do filósofo grego Heráclito de Éfeso, que dizia que nenhum homem toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque o homem não é mais o mesmo e muito menos o rio.